Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área, trazendo conhecimento matemático lógico, intuitivo e analítico para desenvolver essas habilidades que você já possui, porque você nasceu com elas. Então, se você é novo, se você é novo aqui no canal, peço a gentileza de que você faça tudo o que a plataforma indica, principalmente para que nos incentive a trazer um conteúdo matemático de qualidade dessa natureza, para que você adquira uma base sólida em matemática e ganhe a sua independência matemática. Então, vem comigo que nós vamos continuar falando sobre os fundamentos do cálculo. E a exemplo do vídeo anterior, confere lá que tem coisa bastante legal, o vídeo imediatamente anterior a esse, em que nós trouxemos uma importante referência bibliográfica, que é o livro de introdução à análise de uma série de livros escritos pelo professor Antônio Caminha, que é professor e pesquisador na Universidade Federal do Ceará, e parte de sua obra é publicada pela Sociedade Brasileira de Matemática. Confere lá, divulgue entre seus amigos, entre seus colegas e seus parentes, que tem bastante coisa lá, muito boa para você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é conhecido como limites fundamentais, e eu trago também uma importante referência na área de análise, que particularmente eu tenho um apreço bastante carinhoso por ela. Eu estou falando dessa obra aqui do professor Paulo Ribemboim, tá? Eu acredito que essa seja a pronúncia do nome do professor Paulo, né? Paulo Ribemboim. É um livro que foi publicado pela SBM na série Textos Universitários, né? A série de textos universitários tem sempre essa capa de coloração um azul claro, um azul claro, um contraste com um azul escuro. E o título desse livro aqui em particular é Funções, Limites e Continuidade. Eu já conheci essa obra do professor Paulo. Já há alguns anos atrás, eu sempre uso a referência do professor Paulo como consulta. Primeiramente, eu quero falar sobre um aspecto peculiar que eu enxerguei nesse livro e que certamente muitas outras pessoas, muitos outros docentes e pesquisadores também enxergaram. O professor Paulo Ribemboim, ele é natural, ele é brasileiro, natural aqui do nosso país. Ele, se eu não me engano, ele é nascido no estado de Pernambuco. E já há alguns anos ele reside no Canadá. E ele é pesquisador por excelência na área de teoria dos números. É um pesquisador importantíssimo com premiações nessa área. Ele recebeu uma premiação que é o prêmio Jorge Poliya, dado pela Associação Canadense de Teoria dos Números. Ele possui mais de 100 artigos publicados nessa área, bem como algumas dezenas de livros publicados. Então, ele tem bastante importância. Os resultados do professor Paulo Ribemboim possuem um impacto muito grande em teoria dos números. Regularmente ele vem ao Brasil, como ele mesmo fala, né, para apreciar o assombroso crescimento da matemática brasileira. Mas o que me chamou a atenção nesse livro em particular do professor Paulo é que o professor Paulo ele é pesquisador na área de teoria dos números. Então, por que ele escreveria um livro na área de análise? Certamente, docentes, professores muito experientes e pesquisadores em certas áreas do conhecimento matemático têm capacidade e têm propriedade para escrever livros em outras áreas. Não é essa a questão aqui que nós estamos discutindo. Mas o que me chamou a atenção justamente é isso. Por que o professor Paulo ele escreveu um livro sobre funções, limites e continuidades? Bem, então, olhando o que é conhecido como orelha de livro, né, do professor Paulo, deste livro aqui, ele diz o seguinte: o propósito deste livro é fornecer uma base sólida para o estudo da análise matemática. Ele é especialmente destinado a estudantes de matemática e física, aí entre parênteses ele põe, ou mesmo a estudantes talentosos do final do ensino médio, que sintam a necessidade de entender, mais que de calcular. Olha só o que ele escreve no final. Que sintam a necessidade de entender, mais que de calcular. Então vejam que eu tive essa interpretação, e eu acredito que uma das preocupações do professor Paulo foi exatamente essa. É levar para você, que é estudante de graduação, ou você é um curioso por aprender cálculo, que você não precisa necessariamente fazer aquela mecanização excessiva dos assuntos de cálculo. Você precisa entender o que é o cálculo, você precisa entender limite, você precisa entender derivada, você precisa entender integral em sua essência matemática, com base nas definições, entender bem os teoremas, entender bem os lemas.
Porque senão você pode lá na frente se deparar com algum problema que você não vai ser capaz de resolver porque você seguiu uma trajetória totalmente mecanizada, simplesmente de estar resolvendo exercícios e não aplicar os lemas ou teoremas e proposições. Então é importante que a gente entenda o limite, por exemplo, em sua essência, em termos da definição, extrair as principais propriedades de uma função para que a gente possa calcular o limite dela aplicando um determinado teorema. Então, nesse sentido, eu acho que essa foi uma das preocupações do professor Paulo ao escrever de forma brilhante esse livro cujo título é Funções, Limites e Continuidades. Não é um livro muito volumoso, ele não possui mais do que 200 páginas. Então, eu vou deixar aqui o meu tributo ao professor Paulo por ter nos prestigiado com essa obra que não é da área de atuação dele, como eu já falei. Inclusive, eu vou deixar aqui no link deste vídeo, na descrição deste vídeo, alguns links que vão dar acesso a você a ter mais informações sobre o professor Paulo Ribemont e a matemática que ele desenvolve. Bem, vou deixar o livro aqui no cantinho e vamos voltar a falar sobre o que é conhecido como limite fundamental. Por que algumas funções em particular possuem esse carimbo de limite fundamental? Não seria todo limite de uma função que possui limite um limite fundamental? Por que eu tenho que considerar, ou por que a literatura traz para mim que alguns limites são fundamentais e outros não têm esse carimbo, esse título de limites fundamentais? Bem, eu vou colocar para você a minha impressão sobre isso, baseado nos estudos que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo e também sempre quando eu estudo esses assuntos para poder ministrar um bom curso de cálculo. Eu acredito que, primeiramente, o limite fundamental de uma determinada função são aqueles limites onde é um pouco complicado você achar o valor do limite propriamente dito utilizando os épsilons e deltas. Lembra do que o professor Caminha falou no vídeo anterior que eu trouxe aqui, em que no livro dele ele fala que muitas das vezes você resolver um limite por épsilons e deltas é uma briga de gato e rato? E numa briga de gato e rato, o que significa? Por que ele fez esse paralelo? Porque muitas das vezes você não sabe quem é que está brigando com quem, né? Ou seja, é uma confusão total nessa analogia. Então, assim, algumas funções são extremamente difíceis de você provar o limite dela utilizando o epsilon e deltas, provando a partir daquela definição de que dado epsilon maior do que zero, dado um epsilon maior do que zero, perdão, existe um delta maior do que zero. Tal que, se o módulo de x menos x0 for menor do que delta, implica que f de x menos l é menor do que epsilon. Por exemplo, imagine você aplicar a definição de limite para provar que o limite do seno de x dividido por x, quando x tende a zero, é igual a 1. É um pouco complicado. É perfeitamente factível. Você pode fazer. Mas um outro ponto que eu trago para você, a minha perspectiva, existem teoremas, existem proposições que conseguem mostrar para você como você calcula o limite de uma função quando x tende a um dado ponto do seu domínio ou não. E você utiliza esses teoremas, você utiliza essas proposições como ferramenta para provar esses limites que não são tão triviais assim. Então, certamente, daí vem o nome de limite fundamental. Além disso, tem um terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Outros limites de outras funções, ou seja, limites de outras funções que são um pouquinho mais complicadas, que são um pouquinho mais elaboradas, elas podem ser transformadas, elas podem ser reduzidas a casos onde você tem esse limite fundamental. E a partir daí você resolve esse limite que é um pouco mais complicado. No livro do professor Paulo, o capítulo sobre limites é o capítulo 7. Só um minutinho. O capítulo 7, que se inicia na página 101, tá? Desse exemplar. Esse exemplar meu aqui em particular, ele tem uma segunda impressão de sua primeira edição em 2014, né? Então, pode ser que já tenha tido uma outra edição, uma outra impressão. Mas, enfim, o capítulo sobre limites é o capítulo 101 e ele traz esse limite fundamental, ele traz um limite fundamental na página 113, que é um dos primeiros limites fundamentais que nos é apresentados no livro texto, que é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero.
Você sabe que o limite do seno de x dividido por x quando x tende a zero é igual a 1. E o que é que o professor Paulo faz aqui entre as páginas 112, 113 e vai até a página 115? Ele prova que o limite dessa função é 1 utilizando uma propriedade, utilizando uma proposição que ele chama de conservação de desigualdade. Vamos lá, um pouquinho mais devagar. Como é que o professor Paulo demonstra que esse limite é 1? Primeiramente, ele parte daquela abordagem geométrica no ciclo trigonométrico de que o seno de x é menor do que o x, onde o x, nesse caso, no primeiro quadrante, é entendido como o arco do argumento do seno, e esse arco é menor do que a tangente, certo? Portanto, você tem uma sequência que é do tipo o seno de x menor do que x, menor que a tangente. A proposição que o professor Paulo usa é o que ele chama de proposição de conservação de desigualdade, que está na página 112. Ele demonstra essa proposição, que ele chama de conservação ou preservação de desigualdade, em um pouco mais de meia página. E o que é que diz essa proposição? Essa proposição dele diz o seguinte: se você tem duas funções, vamos supor, f e g. Se você tem f menor do que g, para todo x em um intervalo, que é o intervalo de definição das duas funções, e se as duas funções possuem limite, quando x tende a x0, então a propriedade de conservação de desigualdade diz que o limite da f é menor do que o limite da g. Ou seja, grosseiramente falando, você tem f menor do que g para todo x num intervalo. Então, o limite da f é menor do que o limite da g para x tendendo para o mesmo ponto. É importante que isso fique bem claro. Todos esses resultados, todas essas proposições sempre consideram o limite para um mesmo ponto. Não faria sentido se você considerasse para um outro ponto, tá? Então, se f é menor do que g, o limite da f é menor do que o limite da g quando x tende a x0. Então, essa proposição ele usa para provar o limite fundamental de que o seno de x dividido por x quando x tende a zero é igual a 1. Então veja que é um caso bastante interessante. Essa função seno de x sobre x é considerada uma das primeiras funções que tem esse carimbo de limite fundamental. E na sequência da demonstração e da aplicação desse resultado, na página 115, se eu não me engano, exatamente, ele te coloca mais duas funções para você calcular o limite. A primeira delas é para você calcular o limite de 1 menos o cosseno de x dividido por x, quando x tende a zero, e a segunda é a tangente de x dividido por x, quando x tende a zero. Na primeira delas, o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite é zero, e na segunda delas, o limite da tangente de x dividido por x quando x também tende a zero é igual a 1. Como é que ele resolve isso? Utilizando o limite fundamental, de que o limite do seno de x dividido por x quando x tende a zero é igual a 1. Então, o limite fundamental ele tem essa caracterização. A gente não pode chamar qualquer limite de fundamental, porque muitas das vezes, alguns limites, você simplesmente calcula o valor da função no ponto, porque você não tem restrições para o domínio dessa função. Em outras situações, você tem que utilizar esses resultados paralelos. Então, esses resultados paralelos a qual eu me refiro são teoremas, lemas e proposições que você utiliza como ferramenta para mostrar que esses limites existem e para exibir o valor deles. Por quê? Porque muitas das vezes é muito complicado resolver um limite de uma função um pouquinho mais elaborada utilizando os épsilons e deltas. Não é um caso muito trivial, não é uma situação muito trivial. Então, fica aqui o recado. Sugiro que você assista esse vídeo pausadamente, fazendo as suas anotações. E se você tiver dúvidas, deixa aqui nos seus comentários que eu faço questão de responder para você. Então, lembrem bem, limite fundamental são limites de funções que são especiais. Em que sentido? Você terá dificuldade em demonstrar que o limite existe utilizando os épsilons e deltas. E também, principalmente, porque a partir dele você prova outros limites em que você usa esse limite fundamental para poder resolver casos mais complicados.
Então é isso, pessoal. Mais um comentário muito legal que eu preparei com bastante carinho para você. Trouxe mais uma importante referência bibliográfica, tá? De um professor pelo qual eu tenho um apreço muito grande, pelo seu trabalho, pela sua contribuição para a matemática e sempre por prestigiar a matemática que é feita aqui no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.